Hoje a gente vai falar da nossa lição 18, né? Ontem a gente falou da lição 17, né? Que eu não vejo coisas neutras e que estava muito relacionada, né, com a lição 16, que eu não tenho pensamentos neutros. E daí a gente trouxe toda aquela conversa, né, que eu não vejo coisas neutras porque meus pensamentos não são neutros. E o pensamento vem sempre primeiro, né? Porque é o pensamento que se organiza para fazer a percepção. Então a gente tem falado, né, que a gente não vê com os olhos, mas a gente vê com o cérebro, né, com a mente. Bom dia, Mazé. Então, por isso que o pensamento vem primeiro. Por quê? Porque o ato de ver, né, o ato mecânico é só assim, capta, né, o sensorial, assim como capta qualquer outro sentido, né? A visão, a audição, paladar, o tato. Então, capta, mas é o cérebro que decodifica, né, e forma e expressa isso em forma de percepção. Então a gente percebe o mundo, né, através do cérebro e não no ver. Por isso que o pensamento, né, sempre vem antes de ver, né? O pensamento sempre vem antes. Então a gente tem falado sobre isso, né, em várias lições, né, passadas. Então a gente nunca vê, né, todo o meu pensamento, a minha percepção já é pré-concebida. Então eu enxergo uma coisa de acordo com as experiências que eu tenho e que isso está gravado no meu cérebro, né, em termos de redes neuronais, e que isso vai me dar a possibilidade de perceber aquilo de uma forma diferente. E isso é muito bom a gente pensar assim, porque a gente sabe, né? A gente sabe que a nossa visão de alguma coisa depende do nosso aparato cognitivo. E isso dá um ânimo, né, para a gente aprender mais, para a gente estudar, porque cada vez que a gente estuda, né, e que a gente amplia a nossa consciência, a gente tem uma possibilidade de ver um mundo diferente. Então, se a gente pega, por exemplo, um mundo visto por uma criança de 6 anos, que não teve uma vivência, que não teve muito aprendizado, a visão dele é uma. Se a gente pega uma pessoa, né, mais velha, a visão é outra. Se a gente pega uma pessoa que nunca estudou, né, que não foi para a escola, que não viajou, que não vivenciou muitas coisas, a visão de mundo dela é uma. Se a gente pega uma pessoa que fez vários cursos, que fala outras línguas, que viaja, que conhece o mundo, que fez muita coisa, né, estudou muitas coisas, a visão de mundo dela é outra. É melhor ou pior? Não sei. Assim, como a gente viu, né, em umas lições passadas, não existe melhor ou pior. Isso é a gente que codifica, né? A gente que diz se isso é bom ou se é mal. Por si, as coisas não são boas, não são ruins, mas são diferentes. Então, a visão de mundo das pessoas são diferentes e são função da consciência que ela tem. Então, eu posso ter uma consciência baixa ou eu posso ampliar minha consciência, né, em determinadas áreas da nossa vida, porque ainda tem isso. Porque, por exemplo, né, às vezes a gente vê muito, né, uma pessoa amplia muito a consciência com relação ao trabalho. Então, com relação ao trabalho, a pessoa é super eficiente, bem sucedida, né, ganha dinheiro, dá resultado, super bem sucedida. Enquanto que nos relacionamentos, com os filhos, com o esposo, com o marido, com os pais, ela tem uma série de problemas, uma série de questões que ela não consegue resolver e que isso faz com que ela se sinta insegura, que se sinta mal com ela mesma, né? Fica triste porque ela sabe que uma parte da vida dela não está indo bem, que por exemplo é esse. Então assim, as coisas, né, as áreas da nossa vida, elas não
necessariamente elas vão caminhar juntas. A gente pode ser muito bem desenvolvido em uma coisa e ser muito infantilizado, muito pouco desenvolvido em outras áreas. Então, se a gente pensar, né, fazer aquele exercício da roda da vida, a gente tem várias áreas. E vocês conhecem aquele exercício? Que é uma roda, né, que você dá nota, né? É como uma pizza que a gente para melhorar nessa área. Onde eu vou obter recursos? Por exemplo, se eu posso obter recursos conversando com as pessoas, lendo um livro, fazendo uma terapia, fazendo um curso. Então, qualquer coisa disso, qualquer dessas coisas pode me dar recursos para eu ampliar, né, a minha consciência e poder lidar com aquela área da minha vida. Certo? Então isso é o que a gente tem visto, né? E é essa gama de recurso que isso faz parte do nosso arcabouço, né? É que faz com que a gente veja o mundo de forma diferente. Então, a gente não necessariamente, por exemplo, quando a gente vai focar um problema familiar, por exemplo, né? Às vezes eu atendo casal ou família, um membro de uma família vê de um jeito e o outro membro vê completamente diferente. E por quê? Porque eles têm uma mente diferente, eles pensam de forma diferente. E se eu não estou aberta para ver isso, eu não saio do canto, eu fico rodando, né, então, do problema, tendo um monte de questões com a minha família e não consigo resolver nada. Por quê? Porque eu não consigo nem olhar, nem admitir que tem outro ponto de vista que é diferente do meu. A Taíla está falando, eu acho que é um dos problemas meu, mas geralmente eu fico no trabalho para esquecer os outros problemas, fingindo que eles não existem. Pois não adianta fingir que eles não existem, né? As coisas existem. E eu acho assim, a, a criança, né, Taíla, ela esconde, por exemplo, a criança muito pequena, a gente tira uma coisa dela e a gente esconde e ela esquece. Por quê? Porque quando sai da vista dela e esconde, ela já não tem mais a noção de que aquilo existe. Para ela não existe mais. Por quê? Porque ela não tem o aparato cognitivo de que a coisa está escondida. Então, para ela é como se não existisse mais. Mas a gente, como adulto, não adianta a gente fazer isso. Porque a gente vai esconder, né, um problema. Muita coisa a gente coloca mesmo, né, embaixo do tapete, varra a poeirinha embaixo do tapete. Mas a gente sabe que ele não vai embora, que ele vai estar ali. Então, assim, uma maneira, né, assim, se você quer resolver as coisas, realmente tem que olhar para aquilo e ver assim, qual a possibilidade, como é que eu posso resolver isso. É um diálogo assim, adulto. Esse problema é meu, primeira coisa, né? Ou esse problema é do outro. Porque às vezes também a gente quer resolver coisas que não nos diz respeito, que diz respeito ao outro, né? Foi o que eu estava falando ontem. E se a pessoa não quiser resolver, não adianta eu querer, porque eu nunca vou conseguir. E esse problema é meu? Se é meu, o que eu preciso, né? Quais os recursos que eu preciso para resolver isso? Eu tenho esses recursos? Eu posso resolver isso sozinha? De quem eu preciso? Quem pode me ajudar? Porque também a importância da gente fazer uma rede de apoio. Ou a gente pode fazer nossa família de rede de apoio, né? Se tiver condição, né? Porque se o problema for com eles, se a gente vive num ambiente que já é disfuncional, não adianta a gente querer que as pessoas nos deem o que elas não têm. Às vezes elas não conseguem resolver nem o delas, não podem nos ajudar, né? Meus amigos, eles podem me ajudar? Pode servir de rede de apoio para mim? Ou então,
eu vou buscar um profissional. Muitas vezes assim, né? Quem já fez terapia sabe que funciona, né? Assim, eu acho que, infelizmente, né, no Brasil e em muitos lugares do mundo, né? Assim, a terapia ainda é muito elitizada, né? Pouca gente tem condições porque é uma coisa cara, é uma coisa que, né? E pouca gente faz. Tem, né, um acompanhamento, tem um profissional, tal. Então, ah, infelizmente, né? Mas assim, quem pode, ajuda. E grupos, né? Eu acho muito legal, por exemplo, a iniciativa do CAPES, quando eu trabalhei um tempo no Bom Jardim. Trabalhei não, né? Eu era estagiária. Então eu tinha um grupo de biodança infantil e eu acompanhava uma outra profissional num grupo de autoestima para adultos. Eu era aberto para usuários do CAPES e familiares. Então eram pessoas assim, né? Extremamente desprovidas, né, de condições materiais, né, quem conhece o Bom Jardim, e a maioria das pessoas de lá, né, eu não conheço tanto, né, eu fui lá 2 anos, mas eu só ia lá até ao movimento de saúde mental, né, do Bom Jardim, então eu conheci só as pessoas que participavam dos grupos, mas a gente sabe, né, que é um bairro pobre de Fortaleza, e que muita gente é muito desprovida de condições, então as pessoas não tinham condições de pagar uma terapia, na verdade, né? Então, tinha um grupo, né? Tinha esse grupo de biodança das crianças e tinha esse grupo de autoestima. E as pessoas se serviam dessa rede de apoio, porque tanto os profissionais eram um ponto de apoio, como os próprios participantes do grupo. E para mim foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, a gente buscar sempre uma rede de apoio para nós. Então, a gente ter claro isso, que é possível, né? Que é possível a gente ter uma rede de apoio. E a gente buscar, né? Aqui, por exemplo, acaba sendo uma rede de apoio, né? Que vocês estão se apoiando, né? Eu vejo assim, uma pessoa fala uma coisa, o outro fala outra, eu também tento dar um feedback, né, para vocês. Então, acaba sendo uma rede de apoio, no momento que para todos nós está sendo crítico, né? A gente está com medo, por quê? Porque a insegurança, né? A gente não sabe o que vai acontecer e a gente tem medo. A insegurança é o que mais causa medo, a incerteza. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade, né? De sentir que a gente está seguro. Então, isso faz parte do nosso ser como humano, né? Sentir a segurança. Então, pense nisso, né? Quem pode ser a minha rede de apoio? Aonde está, né? Onde que eu vou buscar? Onde que eu vou fazer a minha rede de apoio? E a gente mesmo pode servir de rede de apoio para nós. Porque, por exemplo, quando a gente faz uma meditação, ou faz uma oração, né? A gente está fortalecendo o nosso autoapoio, porque a gente se apoia. A gente tem que ser a pessoa que mais nos apoia. Porque se a gente não se apoiar, a gente fica esperando que venha tudo de fora. E também a gente tem que trabalhar o que tem aqui dentro. Então, como que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer para eu apoiar a mim mesmo? Então, eu vou meditar, eu vou rezar, vou orar, eu vou me conectar, né? Vigiar meus pensamentos para ter um pensamento positivo, vou tentar minimizar, né, os pensamentos negativos, pensamentos de medo, vou minimizar o tempo que eu passo nas redes sociais buscando notícia, por exemplo, de coronavírus, que cada vez que a gente vê, a gente fica com medo, aumenta o medo, porque além de tudo, o pessoal exagera, né? O pessoal mostra as coisas mais macabras que tem. Eu tenho tentado, evitado ao máximo de ver. A gente já sabe o que tem que fazer. A gente está de quarentena, a gente vai ficar de quarentena. E pronto. Não adianta a gente ficar vendo no noticiário do que está acontecendo. A gente pode mudar alguma coisa? Não.
o que a gente pode fazer é o que nós já estamos fazendo. Então, isso é uma forma também de eu me auto-apoiar, de eu não ficar buscando coisas ou fazendo coisas que me deixa tensa, que aumenta a minha ansiedade. Entende? Então, assim, a gente pensar no nosso auto-apoio e no apoio externo, que é essa rede de apoio, né, que a gente pode ter. Que pode ser familiar, pode ser de amigos, pode ser de um profissional, né, pode ser de um grupo terapêutico, como esse grupo que a gente está fazendo aqui, é muito terapêutico. Um dia a gente pode abrir, né, para a gente fazer no Zoom, que daí a gente vai ver a carinha de cada um e a gente vai poder falar, conversar, né? Cada um vai poder falar mesmo, não só escrever e a gente ler, mas a pessoa se expressar. E isso é muito bom, isso é muito legal, esses grupos, porque é uma rede de apoio que a gente tem. E hoje, como a gente não pode se encontrar, é uma boa ideia, né? A gente está servindo da internet. A internet hoje está ajudando, né? Às vezes a gente reclama porque fala que a internet sempre nos puxa, né? Nos tira do aqui agora. Mas hoje a internet tem ajudado muito. Por quê? Porque através da internet a gente se conecta com os familiares, a gente se conecta com as pessoas, a gente pode ter uma rede de apoio pela internet. Então, a internet hoje está servindo muito. A Soledade está dizendo aí que é ótimo o Zoom. É sim, o Zoom ou o Hangout, né? Assim, dá pra gente fazer. O Zoom acho que pode ficar 1 hora aberto e comporta até 100 pessoas no gratuito, né? Sem você ter que pagar. Mas o que eu acho legal o Zoom, Soledade, é porque todo mundo pode ficar ligado, né? Pode estar plugado e a gente está vendo um ao outro. Então as pessoas falam, conversam, né? E vamos marcar um dia pra gente se encontrar pelo Zoom. Tá certo? Pra gente falar sobre outras coisas, pra gente contar como que nós estamos, o que nós estamos fazendo, pra gente dar ideia umas para as outras do que fazer nessa quarentena, né? Para minimizar, né, o impacto que está tendo em nós, porque a gente mudou totalmente o nosso modo de vida, né? Por exemplo, eu tinha um modo de vida, eu ia todos os dias para a clínica atender, eu ia para o supermercado, eu comia muito fora, eu ia para restaurante, eu faço Supera, que toda semana tem aula no Supera, eu faço curso de bordado, eu faço um grupo participo de um grupo terapêutico, então eu faço várias coisas, eu não estou fazendo mais nada disso. Então, assim, tá afetando, né? Isso é um fato. Tá afetando a nossa vida, tá mudando o nosso modo de viver. Todos nós estamos nos adaptando. Então, como é que a gente pode, né, se adaptar da melhor forma para causar um impacto, diminuir, né, esse impacto na nossa vida, para que isso não cause nenhum trauma, não nos deixe mais ansiosos, mais tenso, que não deixa deprimido. Eu tenho visto muitas pessoas que estão ficando deprimidas. Então, o que eu posso fazer para que isso não aconteça comigo, né? Porque, assim, se a gente não tem histórico, tudo bem, mas se a pessoa já tem um histórico, às vezes a pessoa já está mais susceptível, né? A ter um quadro de ansiedade mais grave ou a ter uma depressão. Então, o que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode se apoiar para que isso não aconteça? Até ele está falando assim, só que eu vejo assim, mesmo que os amigos sejam minha rede de apoio, eu não gosto de me sentir um peso. Então, geralmente, tento não passar isso aos outros. Thaíla, você tá certa. A gente também não pode jogar a responsabilidade, né, em cima do outro, dos nossos sentimentos. Tudo bem, eu acho que algumas vezes realmente a gente pode buscar uma rede de apoio. Agora, a gente não pode despejar tudo que a gente está sentindo em cima do outro. A gente não pode querer, na verdade, transferir os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas inseguranças para o outro. Isso não é legal mesmo a gente fazer, porque às vezes a gente faz o outro de depósito, né? Pá, joga tudo em cima do outro. E eu acho que isso não é legal.
6 meses sem falar, praticamente sem falar, com problema na voz. Quer dizer, ela somatizou, ela trouxe aquilo para ela. E às vezes os nossos amigos acontece isso. Os nossos amigos, eles não estão em condições de lidar com aquilo. Ó, isso é do outro, eu estou aqui para dar apoio, mas eu não preciso trazer para mim. E a gente, como é psicóloga, é treinado a fazer isso. Porque pensa, a gente trabalha, sei lá, atende 4, 5, 6 pessoas por dia. Eu atendo isso, no máximo 5 pessoas por dia. Mas tem gente que atende 10. E imagina se a gente trouxer de todo mundo pra gente. Se a gente chega de noite, o último, a gente já não consegue atender. Então a gente é treinado para fazer isso. Só que as pessoas comuns, né, principalmente se o grau de intimidade, se o grau de amizade é muito grande, é difícil a pessoa separar o que é dela, né? É difícil, não é fácil. E às vezes adoece, a pessoa adoece junto com a gente. Então, realmente, uma rede de apoio não é uma pessoa que é um amigo, um apoio não é um depositário dos nossos problemas. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? É difícil algumas pessoas ficarem presas. Imagine as crianças que são acostumadas a uma rotina fora de casa. É um aprendizado para as crianças, é um aprendizado para os pais, porque também é difícil os pais ficarem com essas crianças em casa, porque a gente estava numa dinâmica que a gente não convivia. As crianças iam para suas escolas, os pais iam para o trabalho, e daí se encontravam, às vezes as crianças voltavam, ou só de tarde, ou depois do almoço, ou antes do almoço, mas ou ficava alguém lá com ela, porque os pais estão trabalhando. Então, agora está todo mundo em casa. Então, assim, como é que estão as relações? Porque a pessoa não está mais fora. As pessoas estão juntas, estão tendo que se relacionar da marra, porque está todo mundo em casa. E como está sendo isso, né? Está sendo um aprendizado, tanto para nós como para as crianças, para todo mundo. E eu acho assim, a gente nunca mais vai ser o mesmo depois disso, né? Eu acho que a gente tem um aprendizado, né? A gente vai ter um aprendizado, com certeza. A gente, né? Eu não sei, eu acho assim, né? Eu não acredito eu não acredito, né? Tem gente que fica assim, porque está acontecendo isso, que é um castigo, ou é para o homem aprender. Eu acho assim, a gente vai aprender, mas eu não acredito que o universo, ou Deus, ou o que a gente queira chamar, que fez isso propositalmente. Eu acho que isso aconteceu porque, sei lá, a gente está vivendo assim, muito disfuncional, né? Nós seres humanos, a gente está vivendo de forma disfuncional. E eu acho que a gente colhe o que a gente planta. E os vírus, né, do ponto de vista sistêmico do mundo, os vírus têm tanto direito quanto a gente de estar aí. O problema é que talvez a gente esteja invadindo o ambiente deles e eles estão invadindo a gente agora. Né? Mas se cada um, porque assim, a gente pode conviver, cada um, né, fica no seu espaço e a gente interage, vai e volta. Mas só que quando a gente começa, né, a ganhar espaço, né, talvez a gente tenha entrado nesse espaço, né, onde estavam os vírus, e os vírus estão fazendo a gente de depositário, né? A gente está sendo depositário dos vírus. A Soledade diz, vamos trabalhar a cabeça para essa mudança. Pois é, a gente está trabalhando, né, a Soledade? A gente está tentando trabalhar, ampliar a nossa consciência. Porque quando a gente faz esse estudo, por exemplo, desse livro, e pensa nessas várias coisas que a gente está pensando, traz essa discussão, conversa sobre isso, o que nós estamos fazendo com a gente mesmo? A gente está ampliando a nossa consciência, a gente está ampliando o nosso modo de ver as coisas, a gente está vendo novas possibilidades de ver, né? A gente não está vendo por aquele viés fixo, né? Com uma mente, só vejo isso, tem que ser desse jeito. Não,
tem esse jeito de ser, mas tem aquele outro jeito de ser também. Então a gente está ampliando as possibilidades. Isso é ampliar a consciência. A Soledade está dizendo aqui, né? Para ajudar os filhos que, como nós, já tinham um projeto, pelo menos um arcabouço do que faria. É isso mesmo, né? Minha mãe sempre diz assim, a gente faz um plano, Deus faz outro. Então, é a coisa de não se apegar, né? A gente não se apegar aos planos, né, que a gente fez. Porque quando a gente se apega também a gente se frustra. A Emanusa está dizendo assim, para mim foi Deus, já que brincaram com a igreja de Deus. Emanusa, eu não acredito não. Eu acredito que um Deus é bondoso. Eu acho que um Deus é o pai, né? Que pai faria uma coisa assim com seus filhos? Eu acho que assim, eu não sei, eu não acredito que Deus faria isso com a gente, sabe? Eu acho que é a gente que faz com a gente mesmo. Eu acho que a gente está, assim, numa cultura muito individualista. A gente só pensa no eu. A gente tá saindo, porque se a gente pensar historicamente, antigamente, eu não falo de religião não, mas antigamente a gente vivia uma espiritualidade, uma coisa mais unida, né? Muito antigamente mesmo. Depois a gente veio, no começo do século passado, essa coisa do materialismo. Então isso foi separado. O homem começou a ver o homem como uma máquina. Então, o homem visto como uma máquina, e a espiritualidade ficou assim separada do homem. E daí as igrejas, né? Tem várias igrejas, várias religiões, né? E que também veem o homem como uma máquina. A gente vê, é uma máquina que trabalha e é tratado como uma máquina, não é visto como um todo. Só que a gente não é máquina, a gente é um sistema. A gente não pode se desmontar. Por exemplo, um celular, se eu desmontar e eu souber como fazer, eu posso montar ele de novo e ele vai funcionar, se eu souber, né? Um relógio, eu desmonto e depois monto de novo e ele vai funcionar. Só que eu não posso desmontar um ser vivo e depois montar de novo, porque ele não vai funcionar mais. Então, a gente é um sistema. Todas as nossas células, elas funcionam como um sistema, nós não somos máquinas. E a gente não tá só. Eu acho assim, essa lição 18, né? Eu acho que esse é o momento de eu falar dessa lição, porque ela vem trazer um upgrade das lições anteriores. Nas lições anteriores, a gente trabalhou muito assim com o que a gente vê, com o que a gente pensa, que o que a gente vê não é neutro, o que a gente pensa não é neutro. Por quê? Porque eu tenho um arcabouço de redes neurais que vai fazer com que eu veja de uma forma, que eu pense de uma forma. A lição de hoje, ela traz uma coisa diferente. Olha a frase: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que eu vejo. Então, eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que eu vejo. O que traz isso para vocês? O que traz essa frase para você? Coloque aí para mim. Como chega? Eu não estou sozinho. Quando eu experimento, né, os efeitos do que eu vejo. Por exemplo, eu vejo que está tendo um problema de coronavírus. Isso faz com que eu experimente alguma coisa. Mal-estar, medo, ansiedade. Eu experimento aqui uma sensação. Raiva. Só que eu não estou sozinho ao experimentar isso. Quando ele diz eu não estou sozinho, eu posso ver isso de duas formas. Do ponto de vista, né, da física quântica, da espiritualidade, eu posso ver assim, todos somos um, né?
e quando eu digo todos somos um, o que a gente remete? É que todos nós temos uma consciência que é única e que todos nós podemos acessar. E isso por quê? Porque nós somos todos, nós temos todos a mesma descendência. Vocês já tinham pensado nisso? Que nós todos temos a mesma descendência? E as pessoas ficam pensando que são uma muito melhor que a outra. A gente tem a mesma descendência, que é o primeiro ser vivo. O primeiro ser vivo, nós somos todos os seres que estão vivos, nós, a bactéria, o vírus do coronavírus, todos nós somos descendentes do mesmo ser vivo, que é o primeiro ser vivo que existiu na Terra. Então, quando a gente pensa isso, e cada ser vivo, ele tem uma consciência. E segundo as tradições mais espiritualistas, é que essa consciência paira em algum lugar e que a gente pode, né, cada ser vivo contribui para essa consciência e a gente pode acessar essa consciência. Isso foi o que o Jung, né, chamou de inconsciente coletivo. O Bert Hellinger, da constelação familiar, ele fala que da alma, ele fala assim, nós não temos uma alma, nós participamos de uma alma. Existe uma alma que é de todos e a gente participa dessa alma. A dinâmica energética do psiquismo, ela fala que existe uma grande energia e que o Enneagrama também fala isso, né? Que nós somos uma partícula dessa alma que corporifica, né? E tudo que a gente faz, né, aqui, a gente contribui também para participar, né, dessa grande consciência. Então, se a gente é em algum lugar, né? Se a gente é em algum lugar, a gente não está sozinho. Por quê? Porque a gente não está sozinho. A gente não está sozinho porque todos que fazemos parte dessa alma. Então, todos vamos experimentar isso. Quando a gente entra em contato, né, com essa consciência, então, o Amit Goswami, né, que ele tem aquele livro, O Universo Autoconsciente, ele fala aqui, né, que a consciência é a base de toda a existência e todas as nossas experiências vêm dessa consciência. E ela é uma unicidade. Então, até aqui no livro, a gente estava falando de uma consciência pessoal. E essa consciência pessoal existe. Porque, lembra, não sei se vocês já viram, né? A teoria holográfica é holos dentro de holos, é campo dentro de campos. Então, a gente tem a consciência pessoal e a gente tem, de forma mais ampla, a consciência que é a consciência universal, né? Que é o inconsciente coletivo, que é essa consciência maior. Então, a gente tem a nossa consciência pessoal, que também a gente pode falar que é uma alma pessoal, né? Que é a nossa alma, e a gente participa dessa grande alma, ou dessa grande consciência, né? No plano da unicidade. Então, a gente, é claro que como a gente vai ver as coisas, depende da nossa consciência pessoal, mas a gente também pode acessar essa consciência coletiva, né? Esse inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente porque a gente não tem, né, a consciência disso realmente, né? A gente não tem a consciência. Isso tá como um inconsciente, né, pra gente, mas que a gente pode acessar. Vamos ver aqui o que vocês comentam. Então, vocês percebem que essa lição é um upgrade das lições passadas. Até nas lições passadas eu estava falando de mim, né? Como que funciona, como que eu vejo, como que eu penso. Essa lição, ela vai começar a falar de um nós. Nós somos um. Então, o que afeta a mim, afeta a todos. E assim, eu falei dessa visão, né, mais espiritualista, mais transpessoal, que vai além do eu, né? Mas também, se a gente for numa visão, por exemplo, mais da psicologia, né, pensar mais assim em termos de evolução, a gente pode pensar que a gente vem do mesmo ancestral.
e a gente foi evoluindo. Então, a gente não precisa ir tão lá atrás, né? Mas assim, do primeiro homem, né? Dos primeiros homens que veio. Então a gente tem uma linhagem, né? A gente tem todos os homens, né? Como ancestrais, né? Se a gente for ver, fazer, se a gente conseguisse fazer, né? A nossa árvore genealógica. Quem aqui já fez uma árvore genealógica? Coloque eu aí. É importante a gente fazer, conhecer a nossa árvore genealógica. Se a gente faz a nossa árvore genealógica e fosse possível a gente ir até lá atrás mesmo, no nosso primeiro ancestral, né? Nosso primeiro homem e mulher, né? No Adão e Eva. Ou, no ancestral, no primeiro homem e na primeira mulher, né? Que geraram, né? Então a gente vê que a gente tem um ancestral comum. Então a nossa consciência pessoal também vem dessa ancestralidade. Lembra que eu falei que tinha quatro coisas que influenciavam na nossa consciência pessoal? Que era o DNA, e esse DNA não é só dos nossos pais, é de toda a nossa ancestralidade. Da nossa vida intrauterina, da nossa infância, principalmente a primeira infância, e da nossa vida adulta. Então, essas quatro fases, né, influenciam na nossa... essas quatro fases influenciam no nosso consciente, né, na nossa consciência pessoal. Então, se eu pensar nisso, eu vou perceber que, como eu tenho um ancestral comum, muitos pensamentos que eu tenho vai ser comum para muitas pessoas. Por quê? Porque a gente tem a mesma ancestralidade. Então, por exemplo, o medo. O medo tem aquelas coisas que são próprias do ser humano, que faz parte de todo ser humano. Então, que é pessoal, mas também faz parte da nossa... Do que a gente tem em comum, né? Que é ser um ser humano. Que é o medo, a raiva. Tem aquelas coisas que são comuns, né? Então, isso tudo, então, de um ponto de vista mais, assim, não preciso nem ir para a espiritualidade, né? Então, essa frase, eu posso dizer, eu não estou sozinho a experimentar os efeitos do que vejo. Por quê? Porque muitas sensações, muitas emoções, muitos sentimentos são comuns à minha... ao ser humano, né? São comuns ao filo, né? A filogenética que a gente tem, que é o ser humano, né? A espécie, né? A espécie do ser humano, não o filo, eu falei besteira. Mas a espécie, né? Tem muitas coisas que são comuns à nossa espécie do ser humano. Então, essas duas formas, né, de ver as coisas. Então, vocês entendem que, assim, que é uma ampliação, né, da nossa... é uma ampliação, né, das lições anteriores, que antes a gente estava pensando, né, no eu, e daqui para frente a gente vai introduzir, né, um pensamento do nós. A espiritualidade, eu acho assim, espiritualidade assim, é diferente de religião, né, porque a religião tem alguns dogmas que são próprios dela. A espiritualidade é justamente isso, né, essa coisa da gente não se sentir isolado, né? Da gente saber que a gente faz parte de um todo, que todo mundo influencia todo mundo. Então, se a gente traz para essa alma, essa consciência coletiva, a gente sabe que quando a gente faz uma coisa e esse sentimento, essa raiva, ela vai ser registrada, né, nesse inconsciente coletivo, então todo mundo sofre aquele efeito do que eu faço. Então a gente contribui, né? Então é muito bom a gente ter essa consciência. Porque qual é a contribuição que eu quero deixar? Né? Qual é a contribuição que eu quero deixar? Eu não faço só por mim. Eu faço por mim, primeiro por mim. Depois eu faço pela minha família, pelas pessoas que estão próximas. Daí eu faço pela minha cidade, faço pelo meu país e faço pela humanidade como um todo. Então eu contribuo com todos, né? É campo dentro de campo, é ampliar. É como eu falei ontem, o tronco da árvore, né? Quando a gente corta assim paralelo, são aqueles anelzinhos que eu vou ampliando, né? É a nossa consciência e é o que eu faço. O
que... Sabe aquela história? De que uma borboleta bate as asas aqui e um tsunami acontece não sei na onde devido a esse bater de asas? É a consciência, né, de que tudo influencia tudo. Que nós estamos ligados. E assim, esse coronavírus veio mostrar muito isso pra gente, como que pode uma pessoa foi infectada com esse vírus, que foi uma mutação que veio de um animal, né? Segundo a ciência, né? Os estudos. E isso se alastrou como pólvora. Não tem país que não esteja contaminado. Quer dizer, como que isso veio nos mostrar, né? Como que o que acontece com uma pessoa afeta todo mundo. E isso é assim, o vírus mostra isso, né? Mas isso é tudo. Os meus pensamentos influenciam, os meus sentimentos influenciam. Então, assim, isso não é para trazer culpa, mas é para trazer consciência. Então, é para trazer consciência e para trazer escolha. Como que eu quero contribuir? Qual o legado que eu quero deixar, por exemplo, para a minha família? Quais os problemas que a minha família tem que eu, nessa geração, eu quero resolver para que meus descendentes não precisam sofrer isso e para que eu conserte também lá atrás? O que eu posso fazer? O que eu escolho fazer? Certo? Pois vamos meditar? Depois vocês me contam aí como que chegou toda essa discussão. A gente não tem tempo para contar isso agora. A gente vai colocar aqui a meditação e eu vou colocar e a gente vai meditar e depois vocês me contam, tá bom? Pois vamos sentar direitinho, vamos alongar a coluna, queixo paralelo ao chão. Eu vou tentar deixar essa live gravada, depois se você quiser rever, né, tudo que a gente falou, você pode reassistir, mandar para alguma pessoa também. Solta os ombros, ó, os ombros abre para baixo, para você ampliar aqui, abrir o peito, abrir o chakra cardíaco, poder respirar mais livremente. Queixo paralelo ao chão. Inspira e expira pelo nariz, bem profundo, calma.